Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Santuário do Pai das Misericórdias, Canção Nova. Que bom, querido telespectador que acompanha a Canção Nova, sócio, benfeitor, amigo, colaborador, missionário. Que bom poder rezar junto com você nessa hora. Que bom poder falar com o Pai, não é? E nós devemos sempre, sim, falar com o Pai. E como já disse em outras vezes aqui, falamos com o Pai como um amigo, como alguém próximo, como alguém íntimo. Assim deve ser o nosso relacionamento com Deus Pai. E dessa forma, nós estamos imitando os grandes homens e mulheres de Deus, os santos, estaremos imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, por excelência, o íntimo do Pai, até estando aqui na terra. Ele buscava momentos para estar com Deus, para estar com o Pai. Então é isso que nós somos convidados também a fazer. Não nos afastemos, irmãos, do nosso Pai. Não nos afastemos de Deus. Nem mesmo, né, quando a gente tira férias, a gente deve tirar férias de Deus. Né? Não existe isso. Né? Normalmente o pessoal tira férias e devemos tirar férias, devemos descansar. Né? Faz parte sim da nossa vida, né? Devemos descansar. Mas é claro, de Deus a gente nunca deve tirar férias. Né? Mas pelo contrário, sempre na intimidade com Deus. E se for descansar, descansa também em Deus. Descansemos em Deus. Meus irmãos, este Salmo 84, versículo 7, vai nos ajudar também a rezar nessa hora, Salmo 84, versículo 7, e nos ajuda nessa intimidade com Deus, com o Pai. Passando pelo vale do pranto, transforma-o numa fonte, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. É o Salmo 84 que a gente já tem rezado nesses dias, e agora este versículo 7, que fala de transformar este pranto em um momento de alegria, de transformar a tristeza em alegria. Em Deus, isso é possível, irmãos. Em Deus, esta realidade pode mudar. Em Deus, essa transformação, ela pode acontecer e acontece. O salmista canta aqui a sua vida, canta aqui as suas vitórias, canta as suas dificuldades e agora canta esse momento difícil, esse momento de pranto. Mas esse momento de pranto se transforma numa fonte. Então, as lágrimas, né, que foram derramadas, que poderiam ser motivo de olhar e se deprimir e se afundar, aquelas lágrimas se transformaram numa fonte de bênção, numa fonte de graça. Mas como é que isso acontece concretamente, seu Padre, na nossa vida? Bom, quando a gente consegue ter essa fé em Deus, quando a gente consegue dar os passos, vivendo o amor, ajudando o nosso próximo, aquelas realidades tristes se transformam em bênçãos. Quando nós conseguimos, né, equilibrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e até não nos deixamos levar pelos sentimentos simplesmente, pela emoção, a gente consegue também transformar pela graça de Deus esse pranto numa fonte de graça, numa fonte de bênção. Conseguimos enxergar até aquela realidade mais difícil, conseguimos enxergar com esperança. E por que não dizer que aquele momento de dor, aquele momento difícil, nos amadureceu e nos amadurece, deve nos amadurecer, não é? Quando a gente passa por um acidente, por exemplo. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo isso, né? Ela foi quase que toda quebrada, conseguiu se recuperar, conseguiu
se levantar, hoje anda, hoje caminha, hoje consegue fazer muitas coisas. Ela dizia, ela partilhava que as dores mudaram, que não é qualquer coisa, melhor dizendo, né, que a faz ficar para baixo, não. Antes, dores pequenas faziam com que ela ficasse, se sentisse mal, com que ela desistisse logo. E depois de ter passado por uma prova muito grande, ela se tornou mais forte. Meu irmão, minha irmã, cada sofrimento que a gente passa, por isso não vamos fugir dos nossos sofrimentos, porque os sofrimentos que nós passamos nos ajudam a criar mais resistência, nos ajudam a criar mais fortaleza, a casca fica mais grossa, podemos dizer assim, quando a gente passa ali pelas dificuldades, não é? Não é qualquer coisa mais que nos derruba, se nós ficamos em pé, se nós confiamos em Deus, como se diz, né? Se a gente apanha bastante, o casco fica duro. Meu irmão, minha irmã, aproveitemos todas as situações que nos acontecem, porque com confiança em Deus, nós vamos resistir a outras provações que virão. Nós não estamos ilesos, não estamos prevenidos de passar por dificuldades. Ninguém está. Quantas crianças nós já vemos sofrendo? Quantas crianças até no ventre da mãe? E hoje em dia, graças a Deus, né, a tecnologia avançadíssima, já consegue fazer cirurgia ainda com o bebê lá dentro. Já está passando por uma aprovação aquele bebê. E quando nasce, vem outras provações, vem outras dificuldades. E a vida nos ensina muito. E devemos sempre aprender com a vida. A vida é também um grande catequista, não é? É uma grande catequista a nossa vida. Para aqueles que conseguem enxergar a catequista vida e para aqueles que conseguem enxergar que Deus é o seu Senhor, é o seu Pai e por isso confia em Deus, consegue deslanchar na vida, consegue caminhar. Confiando em Deus, os prantos, as dificuldades, os caminhos tortuosos, eles se transformam, porque confiamos em Deus, porque cremos em Deus. Quando a gente para de reclamar no caminho, o caminho se torna até mais agradável, mais simples. Quando nós paramos de reclamar, quando nós paramos de olhar para os defeitos, é muito melhor, se torna muito mais fácil o caminho. Então, meu irmão, minha irmã, ainda que você esteja derramando aí as lágrimas de pranto, que esse pranto se transforme nessa fonte de vida. As lágrimas de Nosso Senhor, os sofrimentos de Nosso Senhor se transformaram em quê? Em salvação para nós. Então nos unamos ao Cristo, nos unamos a Ele. Os nossos sofrimentos unidos ao Cristo, ao nosso Pai, eles se transformam em bênçãos. Que você transforme pela graça de Deus, que a graça de Deus transforme o seu coração, sua alma e todas as realidades difíceis em bênçãos. E que você aproveite cada segundo, cada momento de dificuldade como um chamado ao amadurecimento, a criar essa casca mais grossa aí, para poder enfrentar outras dificuldades que virão. Confiamos tudo isso ao Pai e fazemos essa nossa oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Sobre você, sobre as suas intenções, as intenções que chegaram para nós agora. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.